Bem-vindos e bem-vindas ao nosso canal Teoria Social Latino-Americana. Para quem não me conhece, eu sou Rafael Seabra, professor de Ciências Sociais Latino-Americanas aqui na Universidade de Brasília. Hoje eu vou dar prosseguimento a uma discussão de um clássico, no caso um clássico fundador, que é o Simão Bolívar, tentar abordar sociologicamente a obra dele, mesmo que seja um pedacinho dela, para a gente entender um pouco mais como que a gente tem essa definição de clássicos latino-americanos. E esse vídeo, ele só é possível e ele tem também o apoio do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, o CNPq, que por meio de edital universal tem permitido que eu avance nessa discussão e nesse aprofundamento na forma de uma pesquisa. Bom, o Simão Bolívar nasceu em 24 de julho de 1783 em Caracas, Venezuela, e ele vai falecer em 17 de dezembro de 1830 em Santa Marta, na Colômbia. É uma figura polêmica, uma figura que tem uma série de discussões, é muito presente no bolivarianismo venezuelano, mas não é isso que eu vou trazer aqui hoje. Eu vou tentar trazer o aspecto dele mais como um intelectual, como um cientista social ou um precursor dessas ciências sociais. Então, ele tem textos que são fundamentais, começa lá pelo juramento do Monte Sacro, em Roma, em 1805, que ele se compromete, né, a fazer a libertação da América. Outro texto que é fundamental é a Carta de Jamaica, de 1815, e também o Discurso de Angostura, de 1819. Esses dois textos são seminais. Eu diria que a apresentação, a proposta de Constituição a República da Bolívia, de 1826, também é um texto muito importante da obra bolivariana, além da última carta que ele deixa ali em 1829, 1830, né? Sem contar que esse ano nós estamos fazendo 200 anos da convocatória do Congresso Anfictiônico do Panamá, de 1826, e que ele merece debate, né? E apesar de tudo, né, de tudo que o Bolívar tentou fazer, ele sempre diz que ele era o homem das dificuldades e que ele foi derrotado em quase tudo, né? Ele era um construtor de repúblicas, mas ele acabou sendo derrotado nesse processo. Então o Bolívar, segundo Leopoldo Sea, um filósofo mexicano, ele encarna o espírito universal, mas num sentido especial, né, entendido como expressão dos povos em luta pela liberdade. Ele foi um indivíduo de tipo especial, mas só conseguiu ser assim no interior da humanidade. E como outros, ele vai atuar para completar essa humanidade, ou seja, para tentar fazer com que ela se encontre e se realize e progrida no sentido de fato, né, liberdade. Esse espírito, né, no Bolívar não serve como uma ambição pessoal, ele serve, né, como o poder de um povo para se libertar, e não de um povo se impondo, sobre o outro. Então ele é a mais plena e genuína realização, né, do gênero humano. Ele é de fato a universalização, da liberdade e da igualdade. E aí existe, né, uma certa dificuldade de captar o pensamento bolivariano, né, do libertador. Porque quando esse pensamento ele é admitido do ponto de vista de uma influência, de uma apropriação e da aplicação de reflexões que foram elaboradas num contexto europeu, que não tem tanto a ver assim com a América. É como se ele fosse uma mera continuidade daquilo que foi realizado, né, nos países centrais, sobretudo no mundo europeu, principalmente de influência francesa e inglesa, e que, né, no caso, isso tira a originalidade do Simão Bolívar. Então acaba sendo uma subordinação do pensamento dele àquilo que a Ilustração elaborou. E que isso, no final da vida dele, mostraria essa dificuldade e como que ele não foi original, de modo que ele começa a se tornar um autocrata, um ditador, e abandonar essas concepções revolucionárias. E nada é mais inverídico, nada mais equivocada do que essa interpretação. Ele não se transforma simplesmente num bonapartista, num personagem que elabora uma via autocrática, como o Marx vai dizer num texto horrível, né, o Bolívar e Ponte, e também ele não é um precursor das futuras ditaduras militares que vão acontecer ao longo do século XIX e do século XX aqui na América Latina, né. Por outro lado, né, existe uma interpretação que apresenta o Simão Bolívar como alguém capaz, ou pelo menos que tem elementos muito pequenos ou muito limitados de interpretação e de concepções sobre a sociedade, né, que no melhor dos casos seriam reflexões muito pontuais, mas que não têm uma capacidade sistemática de explicação. O que eu quero trazer aqui é que o Simão Bolívar, ele dirigiu uma revolução que foi única
E quando ele vai desenvolvendo e agindo politicamente, e desenvolvendo as suas ideias, ele não tem nenhum caminho, nenhum modelo para copiar, porque não houve revolução de independência tal qual as da América Latina. A conjuntura foi muito específica, os povos são muito específicas, as questões econômicas são muito específicas, as questões de poder também são muito específicas. Então, entre 1810 e 1830, o que vai, definir a linha de pensamento do Simão Bolívar é o pensamento e a ação pela revolução, né. Então ele vai ser um revolucionário do início ao fim. E ele vai ser então um intelectual e revolucionário da emancipação e da independência americana. Então ele vai preparar, na minha interpretação, as bases intelectuais de problemas sociológicos, de questões sociológicas e da interpretação dessas questões, que até hoje são, de alguma maneira, sustentáculos dessas ciências sociais. Não quer dizer que são idênticos, mas eles abrem problemas que a gente até hoje vai estar discutindo. Então, quais seriam esses, né? A definição da identidade e a busca pelo próprio, a luta contra a dependência cultural, a revolução e a mudança social, a contribuição e o posicionamento da América para e no sistema mundial, a unidade continental, a distinção entre duas Américas, o problema da instabilidade política e a urgência de elaborar, bases de uma nova sociabilidade e coesão social. Tudo isso está colocado dentro do conjunto da obra do Simão Bolívar e eu acho muito importante, compreender esses processos. E tem mais algo que é importante de mencionar aqui. Claro, a gente tem todo um debate sobre teoria ou pensamento, e ele é necessário ser feito, porque geralmente a gente trata o pensamento como algo menor, insuficiente, pouco elaborado, enquanto a teoria é algo mais sofisticado, com categorias, com conceitos e com elementos estruturantes que as tornam, de certa forma, universal. Nada mais falso do que essa distinção simplória, é um pouco mais complexo que isso. Quando a gente trata aqui, por exemplo, o Simão Bolívar ou outros como pensadores, o que eu vou usar aqui, o que eu vou dizer, que são esses pensadores? Os pensadores são aqueles indivíduos que têm origem em diversas disciplinas, eles acabam tendo uma série de campos nos quais eles se inserem e que poucas vezes eles se limitam a uma ou duas ou três dessas disciplinas, né? Eles acabam ultrapassando em muito. São indivíduos que vão, de certa forma, generalizar um tipo de saber aqui na nossa América, de uma forma mais ou menos literária, para um público mais ou menos amplo, né, que o seu próprio círculo social, e que vão ter, por isso mesmo, o ensaio como a principal forma de exposição daquele pensamento. E eles vão se centrar no social e no político. E a sua interpretação da realidade social com a qual eles se defrontam é sempre vista como um passo necessário para transformar essa realidade social. Então, a definição do Bolívar como pensador, e os outros intelectuais da América Latina no século XIX e início do século XX, não reduz a condição e a contribuição que eles dão como cientistas sociais. Tem uma estrutura de interpretação da realidade que ela tem uma base sólida. Então, não é algo menor. E no caso do Bolívar, menos ainda, né? Só que é um autor que, pela forma como ele escreve, é muito difícil, porque ele escreveu a partir de proclamações, de cartas, de manifestos, de intervenções, de debates, e que torna um pouco difícil de fazer uma leitura de conjunto, mas ela não é impossível, né? Tem que haver um interesse e um esforço de compreender sistematicamente, porque vários dos temas vão aparecer nessas cartas, nessas proclamações, nesses manifestos, em declarações que ele vai escrever em artigos para jornais também, né? Então, vamos ter claro aqui, os problemas intelectuais e teóricos, por si só, eles não interessavam Simão Bolívar. Ele não era um intelectual profissional, nem cientista em campo ou escritor com vocação literária. Mas a forma como ele escreve e o conjunto da obra bolivariana mostra que ele é um intelectual síntese, porque ele vai combinar vários elementos que já estavam presentes desde o século XVIII, vários elementos literários também, e vai fundir isso com a prática revolucionária. Então, esses elementos são o distintivo daquilo que faz o Simão Bolívar como um intelectual e como um pensador. Então, partindo para o que eu tinha mencionado no início do vídeo aqui, como é que o Bolívar vai elaborar e vai buscar essa identidade? Se ele vai fazer uma revolução de independência, a primeira pergunta que a gente tem que se colocar é: como alguém faz uma revolução, que é uma ruptura,
no âmbito econômico, social, político, cultural, sem conhecer a realidade sobre a qual se pretende transformar. Então, ele tem que entender o mundo no qual ele está inserido. E para entender esse mundo no qual ele está inserido, ele tem que partir de uma identidade, ou seja, quem somos nós? Essa tem que ser a pergunta fundamental para o Bolívar compreender essa sociedade. Então, quando eles começam a se perguntar quem somos nós, a abordagem sociológica bolivariana tem que partir pela interpretação de uma identidade elaborada por 300 anos de colonialismo, né, por 300 anos de servidão. Então, uma identidade elaborada não pela afirmação, mas pela negação de uma dignidade humana. Então, é uma identidade formada por uma desumanização ou uma subhumanização. Então, o Bolívar tem que entender que é uma identidade também estruturada pela imposição, né, de estruturas que são únicas na história. Esse colonialismo, ele é completamente distinto do que já houve, né, ao longo da história. Então, no período colonial, a população que vivia aqui no Novo Mundo, ela não era exatamente denominada pela metrópole espanhola como americana, mas sim como habitantes, né, ou súditos de segunda categoria do Novo Mundo ou então das Índias Ocidentais, na melhor das hipóteses, né. Então, para o Bolívar, cabe, aos americanos assumir essa aparente ilegitimidade e desumanidade, que foi, a forma como a sua identidade foi permitida, para fazer delas o ponto de partida para novas expressões de legitimidade e humanidade, e assim fazer essa real universalização da liberdade, que é o que ele pretende desde o início. O Bolívar vai dizer que a América é fruto do ineditismo. Corta. Nenhuma nação foi privada, né, de relações comerciais e de atuação política autônoma, e nenhuma sofreu essas barbáries, né, que o domínio espanhol impôs, desde o início e que submergiu aquela sociedade, como diz o Bolívar, em caos e trevas, né. E o resultado desse processo, segundo Bolívar, foi a elaboração de um povo novo, né, vamos dizer assim, abre aspas, "Nós somos um pequeno gênero humano, possuímos um mundo à parte, cercado de dilatados mares, novo em quase todas as artes e ciências, ainda que de certa forma velha nos usos da sociedade civil." Então ele está começando a definir uma identidade. Então, para captar, né, a essência dessa identidade própria, o Bolívar usa algo que está presente em todas as ciências sociais, que é o método comparativo, né, um método histórico comparativo. Então ele vai comparar o estado da América Latina no momento da independência com o estado da Europa com o declínio do Império Romano. Então ele vai dizer para a gente que a cada desmembramento do Império Romano, foi sendo formado um sistema político, conforme os interesses, né, e a situação daqueles povos particulares. Então quando Roma dominou a Europa como um todo ali, cada região, à medida que o império entra em declínio, ela consegue se reestruturar, né. Ela foi incorporada ao Império Romano, mas de uma forma em que a sua cultura, seu sistema político, a seu sistema econômico, ele não foi completamente destruído para ser elaborado outro lugar. Então, quando isso aconteceu, como não foram aniquilados culturalmente, politicamente e economicamente, puderam ter uma base na qual regressar e, a partir daí, combinando e transfigurando aqueles elementos romanos, criar sociedades completamente diferentes, né, mas que eram para si mesmas, né. No caso da América, o Bolívar vai dizer para a gente o seguinte, que é o contrário, né, muito diferente, no sentido de que, ainda que tenha sido feita a imposição da religião católica, a língua castelhana, a mestiçagem e o capital mercantil, que criavam uma aparente unidade, pelo menos uma nova forma, né, de sociedade mais ou menos estruturada, quando, acontece a independência, não tinha como voltar para trás, né. Por quê? Pouco do mundo indígena foi preservado. Aquelas instituições foram praticamente destruídas, elas foram incorporadas àquilo que interessava, né, para trabalhar na mineração ou no latifúndio, naquelas regiões que tinham, né, os grandes impérios, as grandes civilizações, então elas foram praticamente dizimadas.
aquilo que veio do mundo castelhano, né, do mundo ibérico, não é exatamente um transplante europeu, não é algo que simplesmente aparece aqui e pode dar uma continuidade, então aqui ela tem que ser transfigurada, reconfigurada, assim como aquilo que vem do mundo africano também não tem como ser recolocado, porque vem na situação mais subordinada possível. Então é uma situação completamente diferente, porque aquilo que existia antes de 1492 não é possível, aquilo que existia na Europa não é possível, como aquilo que existia na África também não era possível. Então, né, a realidade americana, segundo Bolívar, era uma criação única, como também difícil e complexa, né. Então, de uma identidade resultante da negação e da desumanização, poderia sair algo positivo? Né, o Bolívar se pergunta isso. E ele vai dizer o seguinte no discurso de Angostura, que é um discurso belíssimo, né, de 1819, em que ele fala o seguinte, abre aspas, "É impossível determinar com propriedade a qual família humana pertencemos. A maior parte dos indígenas foi aniquilada. O europeu misturou-se com o americano e o africano, e este se misturou com o índio e com o europeu. Nascidos todos do seio de uma mesma mãe, nossos pais, diferentes na origem e no sangue, são estrangeiros, e todos diferem visivelmente na epiderme. Esta desigualdade traz um reato da maior transcendência." E o que é essa maior transcendência que o Bolívar diz aqui? Ele se refere ao fato de que a conquista e a colonização vão dar início à fusão de três matrizes étnicas, cada uma com diferentes níveis históricos sociais, e o processo formativo segue até hoje se desenvolvendo. Então ele vê que a nossa identidade, ela é plástica, né, ela tem as suas vantagens, né, ela não é algo preso na história. Então o Bolívar está vendo o quê? Que a mestiçagem é algo positivo, ele não vê a mestiçagem como um problema, ele não vai condenar a mestiçagem, pelo contrário, né, ele vê que ela não é um elemento que leva a América à degeneração ou ao pessimismo, mas é exatamente isso que eu acabei de falar, é uma identidade plástica que na falta de fixidez, né, de um passado para voltar, antes de ser uma ilegitimidade e uma desumanidade, ela é uma abertura à integração em si mesma de inúmeras humanidades inexistentes. Ele não está dizendo com isso que não existam conflitos ou contradições, mas que ela é uma potencialidade se a gente souber utilizar. Então, para ele, quando ele fala de raça, e isso é comum nos autores do século XIX, o aspecto racial para ele é algo importante enquanto expressão do cultural e do histórico, né, e ele pode ser uma via de superar desigualdades e distinções que essa diferença epidérmica vai ensejar. Então, a América para o Bolívar gesta um povo novo, né, uma realização única na história mundial, e ela tem uma socialização igualmente única que tem que ser superada, ou seja, é uma socialização elaborada pela ausência de liberdade, né, pelo domínio e pela exploração. Então, é uma existência política nula ou passiva e que é impedida, né, de participar da própria história. O Bolívar tem um conceito, uma categoria que vai estar tanto na Carta de Jamaica como no discurso de Angostura, que ele não é muito bem compreendido, quem pega para ler não entende bem de imediato, que é o tirania ativa e doméstica, ou então tirania dominante, que ele vai falar na Carta de Jamaica. O que quer dizer com isso? Que quando houve, ao longo da história, processos de expansão imperial, aqueles povos que foram subjugados pelos grandes impérios, no caso, né, asiático, ou no caso europeu, ou até mesmo no caso africano, esses povos não foram completamente aniquilados nas suas formas culturais e transformados em algo completamente distinto do que havia antes. Houve um elemento ali em que a dominação existia, a cobrança de tributos existia, às vezes a dominação ou a imposição linguística acontecia, só que eram povos que continuavam exercendo o seu papel. O que quer dizer com isso? Que a classe dominante dos impérios não entrava ali e impunha tudo. Ele fala que os mandarins chineses, quando foram dominados, né, quando a China foi dominada pelos mongóis, os mandarins chineses não eram vindos da Mongólia, eram os próprios chineses. Porém, né, tendo que se submeter ao império dominante, no caso, né. No caso da América, ele vai dizer o seguinte: aqui, né, tudo era recebido da Espanha. Então, eram povos que foram destruídos, os povos indígenas, foi criada essa mestiçagem, essa presença do elemento branco, depois com o elemento africano, e criado um povo novo, um povo diferente, porém completamente destituído da capacidade de guiar a própria história, sempre era a reboque daquilo que a Espanha trazia. Então ele diz para a gente o seguinte:
abre aspas, a América tudo recebia da Espanha que realmente a tinha privado do usufruto e exercício da tirania ativa, não nos permitindo suas funções em nossos assuntos domésticos e administração interior. Então, isso exige, né, que num processo de transformação, de revolução, se compreenda que sociedade é essa e que tipo de socialização foi essa elaborada há 300 anos e como se construir uma nova socialização para a liberdade, ou seja, como ser um povo que faz política para si e não para os outros, né? Essa é uma pergunta que o Bolívar se coloca. Então essa categoria de tirania ativa, ela vai em direção não só ao elemento ético, mas também ao elemento político na obra do Bolívar, mas a gente encontra também algo do elemento econômico, né, de uma estrutura econômica. Ele vai mostrando com essa categoria como que a sociedade americana ela é estruturada, né, pelo colonialismo e que estruturas essas têm que ser superadas. Isso é sociologia. Então ele antecipa, de certa forma, né, a interpretação centro-periferia de uma economia que ela é voltada para fora, né, aquilo que a gente chama de economia exportadora hacia afuera, né, para fora, no caso. Então ele vai dizer que, sob o sistema espanhol, abre aspas, os americanos não ocupam outro lugar na sociedade que o de servos próprios para o trabalho e, quando mais, o de simples consumidores. Então, fecha aspas, ele diz, né, o seguinte a partir do texto dele, que éramos proibidos do cultivo de determinados frutos importados da Europa, a produção de bens, mesmo de primeira necessidade, monopolizados pelo exclusivo colonial e a instalação de fábricas que sequer a Península Ibérica possuía, era proibido aqui, ao mesmo tempo que era proibido, né, o comércio entre as províncias americanas, só em alguns itens que eram muito essenciais, e o destino da América, segundo ele, abre aspas, era cultivar índico, carmim, café, cana, cacau, algodão, as planícies solitárias para criar gados, os desertos para caçar bestas ferozes e as entranhas da terra para escavar o ouro que não pode saciar essa nação avarenta. Isso é uma definição de um capitalismo dependente, sem mais nem menos. Então, o que ele mostra é que o colonialismo preparou uma estrutura econômica também que nunca favoreceu aos povos americanos, né? Sempre foi para os outros e não para nós. Então, essa categoria de tirania ativa mostra para a gente como é que os povos estruturam o Estado, a sociedade, a política e como conduzem a sua história e constituem a sua identidade. Então, ela é central na obra do Bolívar. E essa categoria revela para a gente importantes elementos dessa estruturação das sociedades americanas. Primeiro, que ela é desprovida de realizar a própria história. Segundo, é marcada pela dependência completa, sem margem de autonomia para o exercício do poder, nem para aqueles nascidos, né, no transplante ibérico. E terceiro, a estruturação de uma classe dominante gerencial dos interesses metropolitanos, que ela vai ser sempre externa e exótica à realidade social. Então ele já vê como é que a nossa classe dominante ela não tem interesse na própria realidade americana. Então, da pergunta, né, sobre qual gênero humano pertencemos, que inicialmente parece respondida pela negação, o Bolívar vai mostrando que é uma identidade multifacetada e plástica, com algumas particularidades, e que eu posso destacar três aqui que têm relação com a estrutura. A primeira delas é uma identidade étnico-cultural, em que o povo americano não é europeu, nem americano do norte, que é mais uma composição da África e da América do que uma emanação da Europa, e que, a princípio, parece algo ilegítimo e desumano, mas pela fusão das três matrizes étnicas vai ser o distintivo e o original do americano nessa mestiçagem. O segundo é uma identidade histórica muito própria. Por quê? A América não viveu a Idade Média, né? Não viveu o feudalismo. Isso aproximaria ela muito mais, né, dos circuitos europeus e africanos e asiáticos, mas mostra que ela atravessa, né, ela rompeu processos históricos, e inclusive rompeu o próprio desenvolvimento histórico do mundo indígena e faz com que a conquista e o colonialismo moderno realizem um salto à sua maneira à modernidade, né? Então isso é uma identidade histórica muito própria. Também uma outra identidade, que também é uma estrutura, é a jurídico-política e econômica, que eu acabei de mencionar, né? Resultado da conquista do colonialismo, que vai assumir essa forma política imposta para a extração de excedentes, né, e essa inserção subordinada ao sistema mercantil mundial, que vai resultar o quê? Numa administração colonial que não estabelece as bases de um Estado de fato,
né, de um Estado moderno e nem de uma economia minimamente equilibrada. Então, isso mostra, né, que são várias originalidades e estruturas, né, também muito originais, e que o Bolívar fala o seguinte: como é que a gente pode pretender que uma região tão rica, né, tão felizmente constituída, com um clima e tudo favorável, e tão extenso e populoso, seja um elemento passivo e a gente não veja isso como um ultraje, e como uma violação dos direitos da humanidade? Essa é a pergunta que o Bolívar faz para a gente, né? Assim, quando ele vai situando a América na história, né, no curso dos grandes acontecimentos que vão ocorrendo no século XVIII e XIX, ele se pergunta qual que é o nosso dever enquanto nação nesse sistema nascente, né, povoadas por pessoas com identidades étnicas distintas dos outros continentes, né, e com problemas políticos, econômicos e sociais sem paralelos. Então, para ele, é um processo não só de se conhecer, mas é um processo de autoconsciência que acaba colocando, né, a revolução e a independência como metas inquestionáveis. Então, superar a condição servil é algo que o Bolívar é fundamental. Então, ele quer dizer o seguinte, que a independência era um processo integral, muito além da autonomia da dominação metropolitana. Para ele, a emancipação é diferente de revolução. Tá? Emancipação e independência são questões diferentes do Bolívar. Uma é a política, a outra é completa. Ela é social, econômica e política. Isso vai ser o que a gente pode chamar de dilema da independência. Ela realiza o elemento político, porém, as estruturas econômicas e sociais e, de certa forma, as culturais, elas permanecem mais ou menos intocadas, elas são muito pouco transformadas, né? Então, o Bolívar acaba tendo essa interpretação que eu considero bastante original. Eu não sei se ficou claro, espero que sim, mas eu tentei demonstrar aqui como que no Bolívar a gente encontra uma análise da identidade original, própria, que essa identidade original e própria demonstra estruturas políticas e econômicas e sociais também são únicas e que precisam ser transformadas a partir de uma ação revolucionária, como que se invoca e implica numa sociabilidade, numa socialização para a submissão. Então a gente tem que caminhar em direção a uma sociabilização e uma sociedade para a liberdade. Essa é a questão que o Bolívar coloca para a gente. Como que é importante situar a América na história, né, no circuito de transformações mais amplos, e como que a questão da unidade continental vai ser importante nesse processo. E é um passo para que se pacifique as relações internacionais de um modo completo, não só para a América, mas para o mundo como um todo, e ele vai dizer isso na convocatória do Congresso Anfictiônico do Panamá em 1826. Teria mais coisas para dizer, mas fica para outro vídeo. Para quem chegou até aqui, como eu sempre digo, a América Latina existe, a América Latina insiste.